esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. E cada elemento tem sempre de lembrar assim da função, da importância que tem, para que ele também fique mais qualificado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Germes Espirituais. Germes espirituais são os espíritos humanos que se encontram na matéria grosseira. Devido ao anseio sempre crescente, puderam então os germes espirituais terem a possibilidade de se desenvolverem. Esses germes espirituais somos nós e nós temos que ter o impulso para termos o desenvolvimento. Então, quando o germe espiritual sai, ele é recebido por uma fada que o envolve. Essa fada o passa para outra fada que o envolve também. Ele é colocado numa condição que, para ele continuar tendo o desenvolvimento, ele terá que ter um impulso. E é bem importante assim, porque quando dentro do espírito humano, na condição de germe, esse processo de desenvolver-se, então o primeiro invólucro que ele recebeu torna-se uma criança com forma humana. E depois, esse primeiro invólucro que ele recebeu, na sequência, esse invólucro então passa a ter a forma de uma criança humana. Então nós sabemos assim que na matéria grosseira também repete. E a gente observa assim no caso da transformação do casulo em borboleta. E quem já pôde ver a transformação daquele casulo, as pessoas ficam admiradas. Então nós, no nosso desenvolvimento, é o mesmo procedimento. Então, na matéria grosseira, nós temos sempre uma cópia que nos possibilita ter essa condição muito importante. Essas fadas que cuidam dos germes espirituais a tempos anteriores, elas permitiriam serem vistas. Então, hoje, uma ou outra pessoa ainda conhece uma referência que fala assim, presente de fada nos berços das crianças. Então esses entes são de uma beleza, o germe espiritual tem uma beleza, tem uma condição muito importante. E através desse impulso, do estímulo, é que ele tem o desenvolvimento. E se a gente observa assim na matéria grosseira, esse estímulo continua através do desenvolvimento. Então, um processo de amadurecimento do germe espiritual para a autoconsciência é um trabalho assim de muitos milhões de anos. Essa transformação vem através do anseio. E esse anseio, a gente observando, ele continua na matéria grosseira. Então, a criança pequena, evidentemente que ela já não é mais um germe espiritual, já tornou-se um espírito humano, mas o anseio continua. E esse anseio vai possibilitando assim continuar tendo o desenvolvimento. Nós tínhamos que lembrarmos sempre através da nossa vida que os ensinos que o Criador instituiu na criação, eles são muito importantes para a nossa referência, porque enquanto nós caminhamos na vida, sempre em direção ascendente, à luz, aquele ser humano, ele torna-se bonito. E quando ele caminha por caminhos errados e por caminhos descendentes, então ele vai perdendo a beleza. Através do livro Na Luz da Verdade, para nós termos estas informações, o Senhor permitiu assim e nos possibilitou então as informações, as instruções para que voltássemos para a via correta. Então essa naturalidade assim nós tínhamos que ter todos os dias, de lembrar assim que nós quando caminhamos para uma via não está apresentando as informações para aquela localidade que nós tínhamos a pretensão de chegar até aquela localidade. Então nós temos que voltar. Então a maneira que nós temos de ir aceitando é bem interessante, porque nós somos conhecidos pelos nossos atos. Não é por aquilo que nós falamos, é por aquilo que nós fazemos.
Porque para a pessoa fazer um ato bom, ela tem que ter feito, e dentro dela tem que ter um princípio de coerência, um princípio de justo. Nossos atos não é pela nossa fala, é pelo aquilo que nós realizamos. Então a movimentação de voltarmos para a condição de onde nós saímos, de uma forma inconsciente, de ter tido desenvolvimento e voltar para essa localidade numa forma consciente, é um processo assim de milhões de anos. O trabalho que cada espírito humano tem, ele tem muitos auxílios assim para ir fazendo as referências. E é bem importante assim lembrar que toda época nós temos sempre aquela maneira assim de ficar olhando para o comportamento da outra pessoa, e muitas vezes nós não conhecemos o desfecho que está acontecendo na vida daquela pessoa, nas funções, nós já facilitamos em dar opiniões. Então nós tínhamos que lembrarmos assim que o amadurecimento de um espírito humano, para ele tornar-se consciente, ele é que tem que qualificar-se. Nós sabemos assim que tem também os enteais. Então, sabemos que os enteais têm a parte espiritual e que tem o seu desenvolvimento por si. E tem os enteais que são inconscientes, eles têm o seu desenvolvimento. Então, as referências que nós temos de achar assim que o animal tem uma qualificação, o animal ele tem uma orientação para ele ter aquele comportamento. Então muitas pessoas falam e glorificam o animal. Nós sabemos assim que tem animais que ele tem a facilidade de ter um aprendizado, e esse aprendizado ele vai tendo esta maneira muito importante de memorizar a repetição daquele aprendizado. Na sua forma, esses animais sempre apresentam de uma maneira inconsciente germes espirituais. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a gente vai observando que sempre está cheio de informações, de instruções, e que cada espírito humano tem que lembrar que o livro Na Luz da Verdade é para aumentarmos o nosso saber. Devido ao fato de nós nos encontrarmos descuidados, nós achamos assim que no último instante da nossa existência, se a pessoa acha, se ela julga que ela vai ter uma fé, é suficiente então para ela ser salva. E nós sabemos que essa maneira de acomodados, então já não serve mais para a época de hoje. Então, poderia ter servido numa época anterior, na época de Jesus, que a fé era suficiente para a pessoa ficar segura. Então, hoje nós temos que ter o conhecimento, e é muito importante assim, porque quando o germe espiritual saiu para o seu desenvolvimento, ele recebeu de imediato um invólucro de uma fada que o envolveu. Depois essa fada o passa para uma fada seguinte em um outro plano, que o envolve também. Então ele é retido na parte superior da matéria fina. Com o seu anseio de despertar é suficiente para que o primeiro invólucro ficasse numa forma humana. Mas o germe ainda não conseguiu tornar-se consciente. Somente o anseio que ele tem é que fez com que ele pudesse descer mais para a matéria fina. E depois ele, através dos milênios, também ele teve a oportunidade de tornar-se uma criança humana. Então, o nosso desenvolvimento é desta maneira, e é um procedimento assim, bem lento, e nós, em épocas anteriores, nós ficamos muitos milênios na condição de como as crianças ficam hoje.
E depois nós temos agora que ter esse conhecimento para nos tornarmos seguros daquilo que precisamos. Porque quando um espírito humano fica preso com os seus pensamentos, com os seus conceitos, com a sua maneira de ser, então ele fica preso na matéria grosseira. Quando ele liberta, então o primeiro invólucro que ele recebeu é o último que ele vai deixar naquele plano. Ele fica tão seguro quanto aqueles que não precisaram de descer para ter o desenvolvimento para tornar-se autoconsciente. Então tem aquela parábola muito importante do filho pródigo. Então essa parábola quer dizer assim que o germe espiritual saiu para o seu desenvolvimento e ele teve o amadurecimento, ele retornou. Então ele ficou tão qualificado quanto aqueles que não precisaram de ter saído para ter o amadurecimento. Então na criação é bem importante a gente lembrar assim que o conceito que nós temos vai muito além da nossa compreensão, que é muito importante assim a pessoa ir observando o procedimento que ela precisa de continuar tendo para ela continuar tendo um aprimoramento. Então os ensinos, eles são assim, a pessoa tem que lembrar que nós, quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, quando cada um estuda, ele vai confirmando assim que depois, quando ele volta naquela dissertação, que ele foi da primeiro até o último, depois quando ele volta ele vê muitas palavras ou muitos parágrafos que ele é como se ele não tivesse lido. Então na nossa vida temos que lembrarmos assim, com o esforço que nós fazemos, então nós elevamos. E como o livro Na Luz da Verdade, ele atende a todas as compreensões, fica muito importante assim, porque com a elevação, aquelas informações estão sendo vistas de uma maneira diferente. Então a pessoa lembra assim que ela já estudou e que agora tudo está sendo diferente. Então a importância que nós temos que lembrarmos assim é que nós nunca vamos compreender todos os ensinos. E é muito importante assim, mesmo a pessoa, através das dezenas de anos, fica muito qualificada, conhecendo todas as dissertações, ela, se não viver de acordo, então tudo aquilo também não tem nenhuma significação, porque tem que ter uma transformação dentro, e essa transformação a gente sabe que não é mais ou menos. Então a gente sabe assim que no nosso relacionamento, na nossa vida, nós sempre temos pensamentos e temos condutas. Então esse tipo de comportamento, tipo de conduta, nós ficamos presos. Aquele que é prático, ele fala pouco. Então, quando a pessoa consegue tornar-se habilidoso nos seus afazeres, fica muito bom para aquela pessoa, porque ela não pensa. E quando nós pensamos, nós ficamos presos. E quando nós falamos, a nossa responsabilidade ainda é maior. Então, a questão do desenvolvimento assim, da prática, do cuidado, fica muito importante para o espírito humano ter a facilidade, na fase seguinte da sua vida, na matéria fina, ele não estar preso àquilo que ele falou, nem àquilo que ele pensou. Devido a esta praticidade, a gente observa assim que tem muitas profissões que colaboram muito para a pessoa não pensar, porque ela tem que ser prática e ela tem que apresentar uma qualificação naquilo que ela está fazendo, porque aquele que vai receber aquelas funções tem que ficar feliz com o trabalho que está apresentando a ele. Germes espirituais é nosso desenvolvimento, é o desenvolvimento do espírito humano que está sendo falado. Então está falando-se do nosso desenvolvimento através dos milênios, do germe espiritual ou da semente espiritual
que teve que sair para ter o amadurecimento. Então o espírito humano, ele não tem contato com os primordialmente criados. Ele é criado de uma maneira diferente. Não é que ele é de uma qualidade inferior, porque na criação não tem nada que é inferior. Cada um tem um tipo de desenvolvimento. Com os enteais é a mesma coisa. Eles estão trabalhando nos seus planos sem ter uma confusão. Então as coisas na criação são muito bem organizadas. E o espírito humano, ele vai tendo os invólucros. Fica bem fácil assim da gente observar que depois do nosso corpo de matéria grosseira, nós temos o invólucro do corpo de matéria fina, que é o plano imediato. Neste plano, fica fácil assim da gente ir confirmando. Quando a pessoa sonha, ela então utilizou este corpo de matéria fina, mas o que vivifica este corpo é o que está envolvido. Então, nós temos o nosso corpo de matéria grosseira, temos o nosso corpo de matéria fina e nós temos os corpos enteais que foram nos presenteados para que o nosso espírito tivesse que ter o desenvolvimento, que tivesse que poder viver na matéria grosseira. Então as referências assim de falar das fadas, né, que num período anterior elas se deixavam ver por uma ou por outra pessoa, e que o germe espiritual ele é colocado maciamente deitado numa flor para ter o seu desenvolvimento. E quando essa flor se desabrocha, então esse estalo possibilita que ele tenha o seu desenvolvimento. Essa maneira assim de que nós temos, que o livro Na Luz da Verdade nos apresenta, de nós termos o nosso desenvolvimento, e que toda época nós temos os auxílios, nós vamos orientando. E é bem importante assim, porque para o nosso desenvolvimento sempre foi possibilitado mais fácil. Na matéria grosseira a gente observa uma criança, quando ela tem uma bondade dentro dela, então ela recebe os auxílios daqueles que se encontram nas suas proximidades. Isso num processo natural. Nós sabemos assim que o amor e a pureza, eles andam juntos. E quando essas fadas envolvem os germes espirituais num manto daquele plano, então elas trabalham só com a pureza e com o amor. Na nossa vida diária, na matéria grosseira, nós temos que trabalhar com o amor, a pureza e com a justiça. Então a criança que tem a justiça na sua vida, que tem o amor, que tem a pureza, e ela colabora na sua formação, essa criança é sempre beneficiada. Então nós, na nossa vida interior, quando nós temos pensamentos bons, pensamentos construtivos, nós somos sempre beneficiados. E é bem importante assim, porque as conquistas na vida interior, elas não estão limitadas, porque a pessoa teve uma maneira boa de ver como ela tem que desempenhar a sua responsabilidade, e ela vai pensando naquilo que ela precisa de executar, vai surgindo novas maneiras, possibilitando assim que ela fique mais qualificada. E a qualificação é a vida toda, não tem limite. Então a criança que ela, na sua formação, trazendo assim os quadros, porque na criação a gente vai observando que são quadros, e que à medida em que vai descendo os planos até chegar na matéria grosseira, são repetições, são modelos, porque quando a pessoa precisa de executar uma função, de ter uma melhora na sua moradia, ela vai idealizando. E muitas vezes ela começa a fazer visitas e ela vai vendo como é melhor fazer aquele aprimoramento da sua moradia. Então, na nossa vida interna, à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai mudando a sua irradiação. Ela vai ficando com a sua irradiação mais fina, mais sensível, mais qualificada. Mais sensível quer dizer assim, mais perceptível.
então ela passa a perceber melhor. Então aquela condição muito importante que ela passa a ver a verdade onde não apresentava, e onde não apresenta a verdade ela vê também. Então essa percepção está de acordo com um processo de desenvolvimento interno. Então o germe espiritual, no seu desenvolvimento, ele vai tendo esta condição muito importante. Então, para voltarmos para a condição que nós viemos, de onde viemos, então a pessoa tem que lembrar que os pensamentos ficam presos. A fala deixa a pessoa presa. Isso fica bem fácil assim de observar um colega de trabalho, a maneira que ele tem e o jeito que ele fala, às vezes sem ponderar. Então, com a reflexão ele volta e procura esclarecer aquilo que foi falado. Então essa oportunidade da gente lembrar assim que tem os ensinos que vai colaborando com cada um. Então, quando tem o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa também vai trazendo esses ensinos. Ela vai ficando menos presa. Para uma pessoa elevar-se, ela não pode ficar presa. Mas isso não quer dizer que ela tem que agora abandonar aqueles com quem ela convive. Ela não pode ficar presa, mas ela tem a condição de tornar-se uma referência. A gente observa assim que uma pessoa fala sempre dos seus ascendentes de uma maneira que ela sente feliz quando fala dos seus ascendentes. Mas esta condição não tem nenhuma importância. Tem importância de como ela está se tornando uma qualificação para os seus descendentes. Então, as referências que nós temos no nosso dia a dia tem que ser assim, de uma maneira que aquele que está estudando o livro Na Luz da Verdade vai ficando seguro com aquilo que vai apresentando diariamente. Então, o germe espiritual, ele desceu de uma forma inconsciente e ele vai recebendo os invólucros dos planos em que ele se encontra. E esses invólucros vai tornando-se a forma do espírito humano. Então, torna-se um espírito humano quando ele torna-se consciente. E é muito importante, porque a diferença do ser humano com os animais é justamente isso, porque o animal não tem nada de espiritual e o animal não se torna consciente. E o espírito humano tem o espiritual dentro dele que o impulsiona e ele vai tornando-se consciente. Então essa autoconsciência é a medida em que vamos tendo o desenvolvimento. Muitas pessoas acham assim que pelo conhecimento que ela adquiriu, então quando ela larga o corpo de matéria grosseira ou quando isto vem a acontecer, ela julga que ela vai ser recebida com júbilos. Então a nossa fantasia, a nossa imaginação vai fazendo esta condição assim. E nós esquecemos de uma coisa bem simples, porque todas as coisas são reflexos, são modelos. Então, um filho, ele recebe aquela orientação dos seus tutores, período depois, quando ele passa a orientar os seus descendentes, ele orienta mais ou menos conforme ele recebeu. Muitas vezes a pessoa quer fazer exatamente o contrário, mas precisaria de lembrar assim, que o que possibilitou ele tornar-se uma pessoa qualificada foi a maneira que ele foi orientado. E para os seus descendentes, a maneira que esses descendentes precisam de tornarem-se qualificados, ele tem que lembrar assim que ele tem que ser um modelo, ele tem que ser a referência e ele não pode ser muito diferente daquilo que ele recebeu. Então, para nós caminharmos na nossa vida, nós temos que lembrar dos marcos, das referências. E esses marcos são os ensinos. E a bondade
não é somente apresentar-se bom, né? No relacionamento, a pessoa tem que apresentar uma justiça. Nós sabemos assim que quando entra uma familiaridade no relacionamento, também a pessoa perde a autoridade. Então, se a pessoa quer continuar tendo um amadurecimento, ela não pode perder a autoridade, naturalmente ela não pode ter a familiaridade. Se passou a ter a familiaridade, então entra naquela condição assim que não tem um sistema hierárquico. E na nossa vida nós temos que ter uma hierarquia. A gente observa assim que independente da profissão que a pessoa tem, independente da idade, se nós mantemos um distanciamento, então vamos possibilitar que aquela pessoa também receba esse distanciamento como uma forma de hierarquia. Então essa diferença tem que existir. E nós sabemos assim que existem teorias que falam assim que nós somos iguais. Não somos iguais. Para nós nos tornarmos igual ao nosso semelhante, aquele semelhante tem que estar fazendo esforço também para conhecer os ensinos. Então, perante o Criador, nós somos iguais, mas são iguais aqueles que fazem esforço para viver de acordo com os ensinos. Então o germe espiritual saiu para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento, e ele tem que lembrar assim, hoje na condição que nós nos encontramos, para nós nos tornarmos conscientes, nós sempre tivemos o impulso. A gente observa pela importância, assim, no período da nossa formação. Então, a importância de ter o conhecimento da língua em que falamos, de ter o conhecimento do aprendizado escolar, de ter a habilidade que nós achamos que, tendo aquela habilidade, vai nos facilitar a nossa maneira de sobrevivermos. Então, nós procuramos ter aquela habilidade e ter o conhecimento daquela habilidade. A segurança da nossa vida está sempre assim. Então nós sempre temos que ter um impulso, mas de uma maneira consciente nós temos que lembrarmos assim, que temos que ter o impulso, não é somente pelas responsabilidades que nós arrumamos. No caso daquele homem, daquela mulher, então eles arrumaram filhos, então agora eles têm o impulso porque precisa de fazer a manutenção daqueles filhos. Mas depois, quando os filhos vão embora, então eles perdem esse impulso. Esse impulso é a maneira que tem para nos tornarmos conscientes e aproveitar que durante um período nós tivemos que ter a responsabilidade, depois no período seguinte nós temos que lembrarmos assim, que precisamos de continuar tendo o impulso, o impulsionamento. E se a pessoa é cuidadosa com ela, esse impulso a pessoa tem que lembrar de uma maneira consciente. Nós vemos assim que quando a pessoa tem um propósito de estudar o livro na luz da verdade, independente de como o tempo externo se apresenta, se frio ou se calor, a pessoa tem aquele propósito, então ela realiza aquele propósito, possibilitando que ela tenha o movimento. Então, de uma forma, é bem simples assim, porque nós temos a facilidade de deixar para depois. Então, estudar o livro na luz da verdade vai possibilitando que a pessoa tenha esta condição muito importante de ter o amadurecimento e de ter o fortalecimento com aquele amadurecimento. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que nos tornarmos conscientes. Então, estudando o livro na luz da verdade.